Eu vejo você. Bem-vindos ao espaço Consciência Sistêmica. Na leitura sistêmica de hoje, vamos trabalhar o tema A Solução para o Movimento Amoroso Interrompido, página 74 do livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Então vem comigo. Antes de começarmos, já se inscreva, toque o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e compartilhe este vídeo para que novas pessoas possam receber os benefícios que compartilhamos aqui. A solução para o movimento amoroso interrompido através dos pais. A pessoa que melhor pode conduzir a seu termo o movimento interrompido da criança é a mãe, porque em geral é a ela que tal movimento se dirige. Com crianças pequenas, a mãe ainda consegue isso facilmente. Ela toma o filho nos braços, aperta-o amorosamente contra si e o mantém pelo tempo necessário, até que esse amor, que tinha se transformado em raiva e tristeza, flua de novo abertamente para ela, como amor e anelo, e a criança relaxe em seus braços. Também um filho adulto pode ser ajudado pela mãe, se o mantiver em seus braços, a finalizar o movimento interrompido e a desfazer as consequências da interrupção. É necessário, entretanto, que o processo regrida à época em que ocorreu a interrupção do movimento. Ele deve ser retomado no ponto em que foi interrompido e ser levado ao seu alvo da época, pois é a criança daquele tempo que está buscando aquela mãe e continua a buscá-la até hoje. Por isso, durante o abraço, tanto o filho quanto a mãe devem voltar a ser e a sentir-se como o filho e a mãe daquela época. A pergunta é apenas esta: como pode acontecer o que volta a unir pessoas separadas há tanto tempo? Darei um exemplo. Uma mãe estava preocupada com sua filha adulta. Esta, porém, evitava a mãe, a quem raramente visitava. Eu disse à mãe que abraçasse de novo sua filha, que a abraçasse como uma mãe acolhe uma criança triste. Não devia fazer coisa alguma, apenas deixar que essa boa imagem fizesse efeito na alma da filha, até que espontaneamente se completasse o movimento. Um ano depois, ela contou que a filha chegou em casa e aconchegou-se silenciosa e ternamente a ela, que a abraçou ternamente por longo tempo. Então, a filha se levantou e foi embora. Nem ela, nem a mãe disseram coisa alguma. Através de representantes dos pais. Quando a mãe ou o pai não estão disponíveis, podem ser substituídos por outras pessoas. Podem ser parentes ou educadores, quando se trata de crianças pequenas. E talvez um psicoterapeuta experimentado, no caso de filho adulto. O ajudante ou terapeuta deve esperar pelo momento adequado. Ele se conecta imediatamente à mãe ou ao pai da pessoa e age apenas como seu substituto, como se recebesse deles esse encargo. Ama no lugar dos pais, deixando que passe por ele, e chegue aos pais o amor que o filho exteriormente lhes manifesta. Logo que o filho completa o encontro com os pais, o terapeuta silenciosamente se retira. Assim, apesar de toda a intimidade, preserva o distanciamento e fica inteiramente livre. A reverência profunda. Pode haver uma resistência ao movimento em direção aos pais quando se trata de um filho adulto que despreza ou censura seus pais por sentir-se ou desejar ser melhor do que eles, ou por querer deles coisas diferentes do que efetivamente recebe. Nesses casos, o movimento amoroso deve ser precedido por uma reverência profunda. Essa reverência profunda é, em primeiro plano, um ato interior, mas é mais profundo e forte quando se faz de forma visível e audível. Isso acontece, por exemplo, quando num grupo experiente é feita a constelação da família de origem do filho.
A criança se ajoelha diante dos representantes de seus pais, inclina-se até o chão diante deles, estende-lhes os braços com as mãos abertas e voltadas para cima, e permanece nessa atitude até que esteja pronta a dizer a um deles ou a ambos: eu lhes presto homenagem. Às vezes pode acrescentar: sinto muito, ou eu não sabia, ou por favor, não fiquem zangados comigo, ou ainda, vocês me fizeram muita falta, ou simplesmente, por favor. Só então o filho poderá levantar-se, mover-se amorosamente para eles, abraçá-los ternamente e dizer: querida mamãe, querida mãezinha, querido papai, querido paizinho, ou simplesmente mamãe, mãezinha, papai, paizinho, ou outra expressão que tem usado com seus pais. É importante que os representantes dos pais se conservem em silêncio durante todo o processo e, sobretudo, que não vão ao encontro do filho quando este se inclinar diante deles, mas recebam a homenagem em lugar dos pais, até que o respeito seja expresso de forma suficiente e o fator de separação seja dissolvido. Só no momento do abraço é que eles devem também ir, com o seu abraço, ao encontro do filho. O coordenador do grupo conduz o processo. Ele decide se o movimento em direção aos pais é indicado ou se deve ser precedido por uma reverência profunda. Ele antecipa à criança as palavras que deve dizer durante a inclinação ou o abraço. Fica atento também aos sinais de resistência e ajuda a superá-la, por exemplo, solicitando à criança que respire profundamente, abra levemente a boca e deixe a cabeça pender para frente. Inclui-se entre as resistências todos os sentimentos debilitantes, tais como lamentações ou sons indistintos acompanhando a respiração. O coordenador do grupo incentiva a criança a resistir, a entrar em contato com a própria força e a respirar sem sons. Tudo o que enfraquece só serve para repetir a interrupção, em vez de curá-la. Às vezes, o coordenador do grupo coloca a mão entre as escápulas da criança para dar-lhe segurança e apoiar suavemente os movimentos. Eventualmente, interrompe o processo, caso esteja faltando a plena disposição para a homenagem, ou então o interrompe após a reverência e não deixa que prossiga, como se o caso quando uma criança cometeu alguma ação má contra seus pais e lhes deve uma reparação. Quando, numa constelação familiar, não se puder exigir do interessado que faça pessoalmente a reverência e o movimento em direção aos pais, o seu representante na constelação poderá representá-lo também nesses atos, dizendo e fazendo em seu lugar o que for necessário. Isso pode, em alguns casos, produzir um efeito ainda maior do que a ação pessoal do interessado. O movimento amoroso para além dos pais. O movimento em direção a nossos pais e a reverência diante deles são bem-sucedidos quando, ao mesmo tempo, vão além dos pais. Experimentamos esses atos, quando bem-sucedidos, como uma aceitação de nossa própria origem e de suas consequências, e como uma realização muito profunda de nosso destino. Quando os movimentos amorosos e a reverência são bem-sucedidos, neste sentido pleno, o filho pode ficar de cabeça erguida e com dignidade ao lado de seus pais e no mesmo nível que eles, nem mais alto, nem mais baixo.